falando de Jesus nos Salmos, hoje o Salmo 8, de Davi, cujo título é A Glória Divina e a Dignidade do Filho do Homem. Deus é glorioso, majestoso, e o homem é digno, é merecedor. Esse salmo de Davi é um salmo profético. Ele não está falando do primeiro homem, Adão, mas sim do segundo homem, Jesus Cristo. E você vai perceber isso enquanto meditamos juntos nesse salmo. E no primeiro versículo ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O nome do Senhor é magnífico, glorioso, pois expuseste nos céus a tua majestade. O Senhor é glorioso, majestoso, todo-poderoso, tanto nos céus como na terra. O nome dele é magnífico. E ele termina esse salmo no versículo 9, dizendo a mesma coisa: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse homem aqui nesse salmo, você vai perceber aqui no versículo 6 até o versículo 8, diz que este homem, Deus deu a ele domínio sobre toda a criação. Também no versículo 5, esse homem diz aqui que foi feito, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Você pode dizer, Adão foi feito um pouco menor que Deus e que anjos, em algumas traduções. Sim, foi coroado por Deus lá no Éden. Também Deus deu a ele autoridade, deu honra, glória, né? Foi criada a imagem e semelhança de Deus, sim, mas você sabe também que esse homem teve uma queda, ele caiu. Então esse homem não é Adão, esse homem é o segundo homem, Jesus Cristo. Ele foi feito um pouco menor do que Deus e anjos. É importante você atentar para uma verdade. O diabo se rebelou contra Deus, seu nome antes era Lúcifer, um anjo, e Deus ele tratou com esse anjo rebelde, mas não o tratou na condição de Deus criador para o Lúcifer criatura. Deus criou um homem à sua imagem, sua semelhança, para que através desse homem o inimigo de Deus fosse derrotado. Adão cedeu e foi derrotado por esse anjo caído. Mas o segundo homem não, o segundo homem venceu. Aqui diz: fizeste um pouco menor do que Deus. Assim foi o homem criado, menor do que Deus e do que os anjos também, do que o próprio anjo caído. Mas esse segundo homem, ele tem toda a autoridade na terra hoje. Esse é o homem digno, merecedor, porque ele venceu. E no versículo diz, no versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Deus todo incriado, eterno, que fez todas as coisas. E Davi contemplava e ele perguntou: quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Certamente Deus nunca esquece do homem, porque foi criado à sua imagem, sua semelhança. Deus visita o homem, Deus sempre visitou o homem, mas aqui está falando especificamente, de uma forma generalizada, a humanidade, mas está falando desse segundo homem, de Jesus. Ele, a palavra que te lembres, está na memória, na mente, no pensamento. Esse homem estava na memória, no coração, no memorial de Deus desde a eternidade. E visitar quer dizer chamar. Ele foi chamado na eternidade, ele foi convocado
ele foi convocado para uma missão nobre e ele cumpriu essa missão, porque ele venceu o diabo. O diabo falou: se você prostrar e me adorar, eu vou te dar autoridade sobre a criação, porque a mim me foi dado. O Adão entregou ao diabo, mas Jesus não prostrou e venceu. Ele em vida e venceu na cruz e tomou a autoridade da terra. Então esse homem foi coroado de glória e de honra. E ele venceu o inimigo. Então, está falando de Jesus. Agora, outro detalhe importante nesse salmo é que da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Adão gerou filhos escravos do pecado, como ele se tornou escravo do pecado. Esse Jesus também gerou muitos filhos. Você e eu somos novas criaturas e estamos em Cristo. E esses filhos são, como diz aqui, são pequeninos, às vezes ainda não têm a maturidade do Cristo que está em nós. Nós não crescemos em Cristo como devemos e vamos crescer. Ainda somos bebês, crianças, inocentes, imaturos, que ainda precisam de leite, amamentando. Mas desses pequeninos, você e eu, muitos de nós, a palavra afirma que suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Em outras palavras, o Senhor diariamente derrota o inimigo. Ele é fortalecido em você e em mim quando nós nos rendemos e vivemos em Cristo. Nossos inimigos são diariamente emudecidos e derrotados, e Deus vinga do seu inimigo através desse segundo homem que está em você, em mim. Graças a Deus, como diz no Salmo, Deus é divino, Deus é majestoso, mas nós somos dignos pela graça, porque o digno homem merecedor está em nós. E você que não tem Jesus, hoje é o dia da sua oportunidade de receber Ele, ser salvo porque Ele já morreu e te salvou na cruz, se tornar uma nova criatura e viver em Cristo, nesse segundo homem que é digno, nesse homem que foi coroado de honra e de glória, que venceu o diabo. Você é mais do que vencedor, e nesse homem, você que é um pequenino, Deus vai suscitar força em você e vai derrotar diariamente o inimigo dele através da sua vida. Que você se renda hoje. Vamos terminar orando. Pai, eu quero te agradecer por Jesus Cristo, o segundo homem que veio, que é esse homem digno, merecedor, esse homem que venceu e esse homem que gerou muitos filhos. Obrigado porque nós estamos em Cristo, que nós possamos viver em Cristo, para que o Senhor possa se fortalecer todo dia em nós e emudecer e vingar do seu inimigo que se levantou contra o Senhor um dia. Te agradecemos por Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.